Olá pessoal, aqui é o professor Anderson Magalhães. Estamos aqui para falar agora da competência 3, da matriz de correção da redação do Enem. Pessoal, essa competência gira em torno de duas palavras, ou seja, de duas expressões. Primeiro, projeto de texto. Pessoal, projeto de texto. O que seria o projeto de texto? Pessoal, o projeto de texto é quando você pega todas as ideias que vêm na sua mente, assim que você interpreta os textos motivadores e assim que você interpreta o tema, né? E aí você coloca essas ideias girando em torno de, que eu oriento para os alunos, dois argumentos, né? Então, dois argumentos aí que vão validar a sua opinião a respeito do tema. O que acontece? Na sua redação do Enem, você precisa necessariamente ter uma ideia claramente ali exposta daquilo que você vai defender. Você precisa ter essa ideia. Já na introdução, você já expõe a sua opinião, você já põe o que eu chamo ali de tese analítica, ou seja, a sua opinião acerca do tema, com já os dois argumentos que serão utilizados nos desenvolvimentos, tá? Sendo que o argumento 1 vai ser, então, desenvolvido no desenvolvimento 1, e o argumento 2 será desenvolvido no desenvolvimento 2, tá certo? Então, veja só, tem que ser uma ideia claramente já colocada já. Isso demonstra projeto de texto. Pessoal, em 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí, primeiro, verificar que realmente há um problema. É inquestionável que existe o problema. Segundo, de que modo, de que forma esse problema ele aparece na nossa sociedade, né? Então, isso aí, teus argumentos vão girar em torno. Pessoal, esses argumentos, eles serão colocados a partir do teu repertório sociocultural. Se fala de repertório sociocultural, é quando você faz alusão histórica, quando você faz uma citação filosófica, né? Quando você utiliza dados estatísticos que podem, inclusive, ser dados aí da proposta, né, dos textos motivadores, você pode usar. Não tem problema. Porque você não pode ficar copiando dos textos motivadores. Você não pode, porque cada linha que você copia dos textos motivadores, o examinador ele vai cortar essa linha lá. Não é considerado uma linha da redação, né? Então, dados geopolíticos você pode usar, dados de geografia e tudo mais. Então, tudo isso é um repertório sociocultural, ou seja, vai estar dentro desse teu projeto de texto que vai gerar em cima dos argumentos. Os argumentos vão gerar em cima do teu repertório sociocultural, tá? Dando como exemplo aí, então, a persistência da violência contra a mulher, né? Pessoal, tem um detalhe. Você não vai utilizar como argumento o seu repertório pessoal. Exemplo, professor, a minha mãe nunca apanhou do meu pai, então isso significa que a violência contra a mulher não existe. Você pode usar esse argumento? Claro que não. Claro que não. Você não pode usar esse tipo de argumento, porque isso faz parte do teu repertório pessoal. Você não vai utilizar o seu repertório pessoal para dar como argumento para um problema de âmbito nacional. Então não pode fazer isso, porque senão seu argumento fica muito fraco. Consequentemente, você vai perder pontos na competência 3. Então esse projeto de texto, essa argumentação, esse repertório será avaliado na competência 3, pessoal. E o segundo ponto importante aí da competência 3 é a coerência, ou seja, o teu texto fazer sentido. Justamente, está atrelado ao projeto de texto, né? O projeto de texto existe justamente para que você defenda claramente uma ideia. Essa ideia será defendida através de argumentos convincentes, demonstrando que você está certo naquilo que você está defendendo, utilizando alusões históricas, citações filosóficas, pode recorrer à Constituição Federal, né? E aí tudo isso, todo esse projeto de texto, toda essa argumentação tua fará com que o seu texto tenha coerência, tá? Fará com que o teu texto tenha coerência, ou seja, o seu texto vai fazer sentido. Então, introdução com o que eu chamo de tese analítica, onde já na introdução, no finalzinho da introdução, você já coloca os argumentos que serão defendidos. No desenvolvimento 1, você vai destrinchar
o argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai destrinchar o argumento 2. E na conclusão você vai ver com um breve início, a proposta de intervenção completa e o desfecho da sua redação. Tranquilo, pessoal? Então, tá dito aí, competência 3, para que você atinja os 200 pontos. O seu texto precisa girar em torno dos argumentos, que é o chamado projeto de texto. E o teu texto, consequentemente, precisa ter coerência. Todas as argumentações, né, e todo o encadeamento do texto tem que fazer sentido. Tranquilo, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.